E aí, pessoal, vamos falar hoje aí sobre um tema que é muito popular aí nos dias atuais, embora seja um assunto de história moderna. Esse tema é a Revolução Científica e vai falar sobre as origens do que a gente chama de ciência moderna, né? Esse assunto aí, ele é tratado exaustivamente hoje em dia aí nos meios de comunicação, né? Vimos aí, por exemplo, a série Cosmos do Carl Sagan, divulgando a ciência e tal. Vimos aí o mundo de Bigman, há alguns anos atrás, mostrando experimentos científicos. E hoje em dia vemos aí no YouTube uma renovação de interesse por esse assunto e tal. Vemos aí canais brasileiros que têm grande visualização, como Nerdologia, como o Ciência Todo Dia, como o Pirula. Enfim, é um tema que nos fascina. E nós vamos falar hoje aqui sobre a revolução científica, que trata desse momento, né, de virada e tal, que emerge essa tal ciência moderna. Vocês sabem o que é esse negócio aí de ciência moderna? Não sabe? Vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. Bora lá? Antes da gente falar aí sobre os estudos que a gente trabalhou na nossa aula, é importante primeiro esclarecer o conceito de revolução científica, né? Essa ideia de revolução, como tratamos já em alguns vídeos anteriores, tem a ver com a noção de algo que caminha para um outro ponto, né? Uma ruptura radical, né? Tem a ver com isso. E para mais, né? Tem a ver com um movimento que não tem volta e que é irresistível, ou seja, que você não tem como travar. Então, quando a gente adere a essa noção de revolução, a gente está partindo desse pressuposto, né, de um conceito, uma ideia que rompe com o passado. Trabalhamos aí em nossa disciplina, né, dois textos que falam sobre o assunto. O primeiro deles chama-se Los Fundamentos do Mundo Moderno, né, de Romano e Tenente, que é um texto espanhol que foi traduzido por mim, e em que a gente viu em um trechinho ali algumas questões que relacionam-se com essa ideia de revolução científica. Os autores ressaltam um ponto, que é o fato de que, embora seja fácil se identificar quem são os grandes figurões, né, que provocaram grandes transformações dentro do campo da ciência, é difícil você compreender como que se dá a relação entre essas mudanças dentro do campo da técnica, né, essas descobertas, essas invenções e as mudanças políticos, sociais e econômicas que acontecem. Os autores colocam que é meio complicado você determinar o que leva ao que, né? Se a invenção mudou o mundo ou se as exigências do mundo provocaram as novas invenções, né? O que eles colocam é que, pela primeira vez na história, as inovações técnicas, a ciência e as transformações sociais, político-econômicas, elas passam a andar junto, caminhar lado a lado. E as transformações, num desses aspectos, levam a mudanças no outro e, assim, de uma forma inversa também. Outra coisa que os autores colocam é que surge nessa época um conceito novo, né? Que é um conceito de experiência que já havia lá atrás, né? Já era usado, né, por filósofos lá na antiguidade, né, como Aristóteles, a noção de experiência, né? Só que a noção de experiência na antiguidade e até o século XV, século XIV, onde surge essa tal revolução científica, era usado como uma coisa cotidiana, né? Era uma descrição do mundo como ele é, né? Eu anoto coisas que eu vejo sobre o mundo, que eu observo, né? Tipo, sei lá, o céu é azul, o sol esquenta. Eu observo coisas do mundo como ele é. Aristóteles fazia isso com muita propriedade, né? Ele cria várias áreas de conhecimento assim. Ele é considerado o pai da biologia, inclusive, porque ele categoriza, né, espécies diferentes e tal.
essa espécie tem característica tal, é outra tal, e ele vai descrevendo o mundo a partir dos sentidos, através da experiência. Só que esse conceito vai adquirir um sentido completamente novo na Idade Moderna, né? Porque agora a experiência tem a ver com experimentos controlados, em que você usa, né, uma hipótese, né, para chegar em algum lugar, algum objetivo. E esses experimentos, eles nos permitem ir para um outro patamar de coisas, né? Tem a ver com a noção de futuro, de progresso, e isso nada tinha a ver com a noção de experiência que havia na antiguidade. Uma outra coisa também que eles salientam é que agora vai ganhar uma credibilidade, né, esse conhecimento experimental, né, que vai dar margem para uma série de coisas, como por exemplo os descobrimentos, enfim, navegações. Então, vai ganhar um outro patamar esse tipo de reflexão experimental e vai haver um claro discernimento que, através da observação empírica dos fenômenos, a partir dos experimentos, eu consigo criar percepções da realidade mais sólidas, né? Mais precisas, mais confiáveis do que pelo senso comum. Infelizmente, em dias atuais, parece que estamos regredindo e pessoas acham que conversa de boteco e ciência é uma coisa só. O outro texto que a gente estudou é um texto do Paolo Rossi, chamado A Ciência e a Filosofia dos Modernos, Aspectos da Revolução Científica. Esse autor, no prefácio da obra dele, ele esclarece que esse livro foi escrito a mando de Jacques Le Goff, que é um grande historiador, né, da Idade Média, e que ele reconstrói, né, a visão sobre este período, mostrando que há forte continuidade entre o que havia na Idade Média e o que passou a ser considerado como mundo moderno, né? Ele diz que não há uma ruptura tão drástica quanto parece que exista, certo? Mas, de uma forma interessante, Paolo Rossi não compra essa ideia de uma continuação radical entre Idade Média e Idade Moderna no que tange ao campo científico. Ele fala que não, há uma ruptura bastante drástica entre a percepção de ciência que havia na Idade Média e a percepção de ciência que passa a ter no período moderno. Então, ele vai comprar essa mesma ideia, né, que Romano e Tenente também defendem, que a ciência medieval ela tem mais a ver com a observação, porque o que predomina nesse período, né, é a filosofia escolástica, que é uma filosofia que provém ali do aristotelismo, né? Então ela está lendo o mundo, as coisas tal qual eu observo, né, diretamente através da experiência. Mas isso, né, não leva a mudanças significativas, né? Então tem muito essa ideia de mestre e aluno, né? Então uma pessoa vai e ensina o conhecimento para o seu aluno em uma espécie de mundo em que tudo é estático, né? Eu explico tudo que vai acontecer amanhã através do passado, porque o tempo é circular, né? As coisas voltam a acontecer de novo da mesma forma, e há um corte com isso a partir da noção moderna de ciência, né? Que é uma coisa orientada para o futuro, ok? Então, a ciência moderna, ela tem outras características, e o Paolo Rossi vai mostrar pontos importantes, né, nessa viragem e tal, vai enfatizar a figura de vários personagens e demos ênfase a alguns deles aí, né? Um deles é o Nicolau Copérnico, que vai inaugurar, né, uma perspectiva. Ele é considerado um dos fundadores desse movimento que chamamos de Revolução Científica, que de uma forma interessante, é legal a gente se dar conta que esse conceito só surge no século XIX de ciência, né? Os caras desse período não têm noção de que isso é ciência, mas isso é usado para explicar esse tipo de fenômeno novo que acontece de Copérnico em diante, né?
E o Copérnico, ele vai usar da matemática para tentar explicar o mundo. Nessa época vai começar a surgir a física matemática, que vai levar a explicação sobre o universo a novos patamares. E Copérnico vai fazer uma crítica à visão até então dominante sobre como que se dá, né, o movimento dos planetas e tal. E esse modelo que era predominante até então, que era o modelo de Ptolomeu, que também era seguido por Aristóteles, era a ideia que a Terra era o centro do universo, né? Então era um modelo geocêntrico. E intuitivamente é essa ideia que passa mesmo, né? A gente olha para o céu lá, o Sol está andando, está rodando lá, a Lua também, e aí parece que a gente está parado, né? O Copérnico, a partir das suas reflexões, né, que ele fazia olho nu, não tinha telescópio, não tinha nada, ele conclui que Ptolomeu estava errado, né? E que na verdade a gente gira em torno do Sol, como qualquer outro planeta, né? E isso é uma revelação assim bombástica e tal, que vai ser retomada aí por outro figurão importante tempos depois, que vai provar com uma base mais sólida a partir da observação do telescópio que Copérnico estava correto. Esse cara é Galileu, né? Então outros caras também vão trazer importantes contribuições nessa área, né? Como Kepler, né? Que vai demonstrar que os planetas eles seguem trajetórias elípticas, né? Que eles vão girar em torno do Sol fazendo um movimento elíptico. E, enfim, vamos ter progressivamente uma compreensão cada vez maior, né, sobre o universo e também sobre esse mundo aqui do planeta Terra, né? Várias contribuições dentro do campo da física que a gente usa até hoje nos livros didáticos e tal, né, que chegaram até nós e são ainda os conhecimentos mais relevantes, né? Eles foram gestados nessa época, nesse período, né? Então, a ciência, ela passa, a partir de então, a ser algo mais rigoroso e tal, e vai levar também a invenções dentro do campo da prática, né? Como a gente pode ver aí, por exemplo, a figura do Leonardo da Vinci, que embora ele faça parte de um movimento anterior, né, que é o Renascimento, ele já vai ter uma preocupação com o campo da prática, com coisa manual, e vai passar a ter importância o trabalho manual, coisa que não havia até então, né, no mundo ocidental, em que trabalho manual era visto como coisa de escravo, né? E aí passa a ter uma credibilidade e certos figurões vão se destacar nesse campo, né? Uma outra coisa também interessante que a gente tem que se ater é o fato de que esses figurões aí da Revolução Científica, diferentemente dos humanistas e dos renascentistas, eles chegam num patamar de coisas que eles olham para a obra de Aristóteles, como por exemplo Copérnico fez e falou, cara, tá errado, o cara viajou na maionese. Então eles têm uma noção completamente nova, né? Agora eles não se consideram mais como renascentistas, né? Alguém que vê ali o parâmetro que os gregos, né, da antiguidade e romanos fizeram como referência e que queriam ser iguais a eles. Eles têm plena consciência que eles são muito melhores do que eles, né? Isso muda radicalmente as coisas. Então, agora constrói-se um novo alicerce orientado para o futuro que vai render muitos frutos. Inclusive, eu estou falando com vocês através de uma câmera que só foi possível por conta de algumas das conquistas desses caras que a gente tratou no vídeo de hoje. Então é basicamente isso que eu tinha para tratar, pessoal. Até o próximo período. Tchau!